aqui na minha paleta o vermelho escarlate, ó, vermelho escarlate, vermelho vivo, vermelho profundo e terra queimada, com o vermelho escarlate. Ó. Aqui eu já inicio com vermelho escarlate, pouca tinta no pincel. Mesmo, olha, vocês estão percebendo que o fundo, eu fiz um fundo nele diferenciado. A luz está vindo nessa direção. Mas mesmo nessa direção, aqui ainda é uma área de profundidade. Então, é onde eu estou usando o vermelho escarlate para poder fazer a profundidade. Porque o vermelho escarlate acaba sendo mais escuro que o vermelho vivo, ó. A tonalidade do vermelho escarlate é um pouco mais escura que o vermelho vivo. Então, olha, eu vim com o vermelho escarlate e agora tô usando o vermelho vivo, tá? Posso vir com o vermelho escarlate aqui também. Sempre misturando bem a tinta. E aqui, eu vou usar nesse cantinho aqui, olha, um pouco do vermelho profundo. Eu não gosto de usar no pimentão o vinho nem o púrpura, tá? Eu não gosto de colocar essas tonalidades no pimentão, não. Então, por isso que eu escolhi o vermelho profundo. Aí eu venho, olha, com uma sujeirinha de nada do terra queimada e pouca coisa aqui, olha, eu misturo ao vermelho profundo. Pouca coisa. Nessa parte aqui eu já deixei delimitado, ó, que essa área aqui é a área de profundidade. Então, eu já venho nessa região aqui com o vermelho profundo. Ó, ele é bem menorzinho, mais delicado. Ó, aqui eu vou preencher com o vermelho profundo e uma sujeirinha do terra queimada. Bem próximo aqui a essa região que nós vamos usar o verde. E para essa região aqui, eu já uso um pouco do vermelho escarlate. Olha, e aí a gente vai fazendo alguns detalhes iniciais. Olha, aqui tem uma parte, ela é escura. Então, eu já venho no cantinho aqui com o vermelho profundo. Vou fazer como se fosse um triângulo. E volto com o vermelho escarlate, ó. Aqui eu já venho com o vermelho vivo. Para dar aquele amassadinho que a gente vê na parte de cima do pimentão. Aqui eu já uso o vermelho escarlate, pouca quantidade. Olha, o catita, ele preenche mesmo com o 421, tá? E aqui eu já uso o vermelho vivo para iluminar. Volto aqui para preencher. Nesse ponto aqui específico,
eu vou misturar um pouquinho do cenoura ao vermelho. Eu não vou usar amarelo nesse pimentão, tá? Eu vou iluminar uma parte que eu preciso com o cenoura. Eu podia usar também o tangerina, mas o tangerina ele é bem transparente. Vou deixar ele aqui. Olha, já deu uma iluminada. Tá vendo? Vou fazer toda essa parte aqui de profundidade primeiro, tá? Olha, aqui eu tô colocando vermelho escarlate e aqui vermelho vivo, sempre integrando as cores, um pouco de cenoura aqui para dar um volume. Em contrapartida, aqui, olha, eu vou criar um volume com ele, fazendo uma área com terra queimada. Só uma sujeirinha no pincel de terra queimada, tá? Aqui embaixo, nós vamos preencher com o vermelho escarlate. Respeitando aqui o cabinho dele, fazendo uma sombra, nem é sombra aqui, uma profundidade com o vermelho profundo. Não tô usando diluente, tá? E vou fazer também com vermelho profundo, olha, de baixo para cima. Nessa parte que tá em branco, eu vou usar o vermelho vivo. Então, esse cabo, ele tá recebendo luz de frente, então ele vai fazer uma sombra aqui. Então, com o vermelho profundo e quase nada do terra queimada, eu vou fazer aqui uma sombra dele, ó. Acentuo um pouco. Com terra queimada. Aqui eu tenho profundidade.
Aqui eu tenho um pouco também de profundidade. E aí, quando eu tenho profundidade, eu uso o vermelho profundo. E também o vermelho escarlate. Eu vou usar o vermelho vivo. E aqui eu já posso começar a ter uma maior quantidade de vermelho vivo. E usar um pouquinho também do cenoura. Porque aqui nós vamos ter, olha, bem restrita a área de profundidade. Uso um pouquinho de nada de terra queimada. Já venho com um pouquinho do vermelho escarlate e logo na sequência eu já aplico o vermelho vivo. Aqui ele tem um pouquinho de profundidade, só um pouquinho, e já vem com a parte iluminada, só para garantir o volume dele mesmo. Aqui eu venho até com um pouco do cenoura puro e uso até um pouquinho do tangerina junto com o cenoura. Que eu vou usar aqui, olha, o vermelho vivo. E aliado a ele, o tangerina, para dar esse tom claro ao pimentão. Aqui eu tinha feito, olha, um pouco de profundidade. Só que quando chega aqui, nessa parte aqui, ele já iguala. Então, eu vou usar o vermelho escarlate e o vermelho vivo para igualar essas duas partes aqui, ó. Um pouco do cenoura. E aí, o pimentão, ele é liso, mas a superfície dele é irregular. Então, tem partes mais profundas e partes mais altas, mas todas elas são lisas, né?
Então, aqui, ó, já fiz uma profundidade aqui. Venho com o vermelho vivo. Encontro com o escarlate que eu usei aqui no canto, olha, para dar volume nele. Olha, aqui eu tenho uma parte iluminada. Um vermelho vivo. E aqui o vermelho escarlate. Aqui eu faço uma leve profundidade com o escarlate. E volto com o vivo. Uma área eu levo o escarlate mais adiante, olha. Como aqui. E continuo com o vivo em outra área. Agora não. Então, aqui eu boto um pouquinho do vermelho escarlate e ponho um pouquinho do vermelho profundo. Eu vou até misturar um pouquinho do vermelho profundo com o terra queimada, ó. Fazer uma profundidade. E vou afinando aqui, porque quero terminar aqui a minha profundidade, ó. Aqui já começa uma parte mais altinha. E aí eu venho com um pouquinho de escarlate e já venho com o vivo. Que aí não fica aquele pimentão liso, esbranquiçado. Aqui ele tem um pouquinho de sombra. Fica um pimentão com uma textura bonita e mais realista, né? Minha pintura não é realista, mas não fica aquele porcelanizado basicão. Vamos colocar assim, né? Aqui eu tô usando o vermelho vivo. Tô cobrindo aqui também uma área que ficou. E aqui eu já venho com uma profundidade, olha. Venho com uma profundidade aqui, olha. E já emendo no vermelho profundo.
aqui eu vou usar um pouco do tangerina com cenoura. E eu, sem lavar o pincel, pego o vermelho vivo, ó. Que é marcadinho até com tracinho. Então, eu vou pegar um pouquinho do terra queimada também, ó. Pouquinho. E já venho com o vermelho escarlate, olha. Sem deixar escurecer demais. Quem não tem terra queimada, pode usar com muito cuidado o berinjela. Mas é muito pouquinho. Olha, vê que a sombra dele aqui toda, olha, eu faço com o escarlate e com o profundo. Não uso tanto o terra queimada, tá? Então, é bem pouquinho mesmo. Aqui eu vou usar o escarlate, ó. Encontrando aqui. Aqui já é o vivo. Junto com o cenoura e o tangerina, né? E aqui é o vivo também. Ó. Então, não fica aquele pimentão como é que se fala? De uma cor só. Isso aqui é uma base, tá? Depois a gente vai voltar fazendo a iluminação dele, que é uma luz seca. Como vocês estão vendo aqui, olha, a gente tem uma área lisa, né, em volta e vários gominhos. Então, nessa área lisa, eu vou preencher a borda dela com o verde musgo. Foi assim que eu fiz lá no verde, tá? Mesmo que ultrapasse, mesmo que entre um pouquinho nos gominhos, não tem problema. Tá muito branco, volto no folha. Ó. Eu quero esse verde aqui, olha. É esse tom que tava na minha referência. Agora, nesse verde aqui, você pode usar o diluente, não tem problema. Aí, com o verde pinheiro, eu vou reforçar aqui, ó, entre esses gominhos, tá? E vou até fazer aqui de uma vez a parte de fundo deles, porque na verdade não são quadradinhos, são bolinhas. E aqui perto de onde sai o cabo, ele tem um acabamento. Então, eu arredondo. Um 409 já gasto, ele atende
muito bem essa necessidade aqui desse preenchimento. Então, vai ficar assim, ó. Eu vou preencher todas essas bolinhas com o verde abacate, ó. Vou preencher duas, que eu quero a tinta umedecida para poder trabalhar a questão de volume, tá? Agora, eu venho com o verde soft e ilumino a parte que eu preciso iluminar, que é aqui. Ó. É onde eu falei que a gente vai criando as irregularidades, ó. E aqui eu escureço. Então, eu vou criando volume usando o claro e o escuro.
capo verde musgo. Depois nós vamos voltar aqui para terminar, tá? Verde abacate. E aqui ele tem várias irregularidades, ó. Inclusive, eu vou usar aqui o verde soft. Agora eu vou pegar o verde pântano para acentuar alguma coisinha só e outra aqui.